Já se perguntou sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Quem são eles? E de onde surgiu esse conceito? Os 4 cavaleiros, um símbolo envolto em mistério e fascínio, há muito capturam a imaginação de estudiosos, artistas e do público em geral. Eles são os precursores dos tempos finais, cada um representando uma faceta diferente do apocalipse iminente. Mas de onde vem essa ideia? Como essas 4 figuras se tornaram tão arraigadas em nossa consciência coletiva? O conceito dos 4 cavaleiros vem de um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o livro do Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João, este texto profético pinta uma imagem vívida do fim dos dias, repleta de imagens simbólicas e metáforas. Entre esses símbolos, os 4 cavaleiros se destacam, cada um montando um cavalo de cor diferente e designado com um papel distinto no apocalipse iminente. Mas o que exatamente esses cavaleiros representam? São meras metáforas ou seres reais? Seus cavalos significam algo? Por que existem 4 cavaleiros e não 3 ou 5? As respostas para essas perguntas estão longe de ser simples, e as interpretações variam muito entre teólogos e estudiosos. Alguns veem os cavaleiros como representações simbólicas das forças que trarão o fim dos tempos, enquanto outros acreditam que são figuras literais que aparecerão no fim do mundo. O conceito dos 4 cavaleiros não é apenas uma curiosidade religiosa ou teológica. Ele permeou a cultura popular, aparecendo em literatura, arte e até em jogos eletrônicos. Tornou-se um clichê, um atalho para desastre, destruição e o fim do mundo. Mas apesar de sua onipresença, os 4 cavaleiros permanecem envoltos em mistério. Sua verdadeira natureza e significado continuam sendo um assunto de intenso debate e especulação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, um conceito que nos fascina há séculos e continua a fazer isso. Um símbolo de desgraça, dos tempos finais, do juízo final. Mas o quanto nós realmente sabemos sobre eles? Quais segredos eles guardam? O que eles nos dizem sobre nosso mundo e nosso futuro? Futuro. Segurem-se enquanto mergulhamos nas escrituras antigas para desvendar o mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O conceito dos 4 cavaleiros está enraizado no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como Apocalipse, é uma peça literária fascinante. Está cheio de visões do fim dos tempos, de cataclismo e julgamento divino. E é aqui que encontramos pela primeira vez os 4 cavaleiros. Acredita-se que o autor deste livro seja João do Patmos, uma figura envolta em tanto mistério quanto as visões que ele descreveu. Este João, exilado na ilha de Patmos, não deve ser confundido com o apóstolo João, embora alguns estudiosos argumentem que são a mesma pessoa. O que se sabe, no entanto, é que durante seu tempo em Patmos, João teve uma série de visões proféticas. Uma dessas visões envolvia os 4 cavaleiros. À medida que os selos de um pergaminho no céu eram quebrados, João viu 4 cavaleiros em cavalos de cores diferentes: branco, vermelho, preto e pálido. Cada cavaleiro recebeu poder sobre uma parte da terra para trazer diferentes elementos do fim dos tempos. O primeiro cavaleiro, montando um cavalo branco, é frequentemente identificado como conquista ou peste. Portando um arco e recebendo uma coroa, ele avança para conquistar. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho fogo, representa a guerra, trazendo consigo uma grande espada que faz as pessoas se voltarem umas contra as outras. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, simboliza a fome. Carregando uma balança, ele traz escassez e colapso econômico. O último cavaleiro, em um cavalo pálido, é a morte. Acompanhado por Hades, ele tem a autoridade para matar com espada, fome e praga, e pelas feras selvagens da terra. Cada cavaleiro, cada apocalipse, é um símbolo dos desafios e tribulações que a humanidade deve enfrentar no fim dos dias. Eles não são apenas mensageiros do destino, mas lembretes de nossa própria mortalidade e da fragilidade de nosso mundo. Assim, nasceram os 4 cavaleiros, cada um simbolizando um aspecto diferente do Apocalipse. O primeiro cavaleiro montando um cavalo branco tem sido um assunto de debate entre estudiosos. Ele avança na narrativa do Apocalipse, uma figura envolta em ambiguidade. Sua identidade, embora incerta, é crucial para nossa compreensão desta profunda alegoria. Existe uma dicotomia nas interpretações dessa figura. Alguns estudiosos o veem como um símbolo de conquista. Eles citam sua coroa e arco como representações de poder e dominação. Nessa perspectiva, o cavaleiro é um conquistador, um invasor, uma força que subjuga e governa. Ele avança como um rei,
liderando legiões, espalhando sua influência por todo canto. Uma outra interpretação existe, uma que vê este cavaleiro não como um conquistador, mas como pestilência. Aqueles que adotam essa crença se referem à cor de seu cavalo. Branco, em muitas culturas, é uma cor associada à morte, especialmente morte por doença. O arco nesta interpretação é vista não como uma arma de guerra, mas como uma ferramenta de destruição silenciosa e invisível, muito como uma praga que se espalha pelas terras, invisível, visto, mas devastador. O simbolismo do cavalo branco, também, é um ponto de discórdia. Tradicionalmente, branco é uma cor de pureza e retidão. Esse cavaleiro poderia então ser uma força justa, um julgamento divino entregue à humanidade? Ou o cavalo branco representa uma ironia, um contraste gritante com a destruição que seu cavaleiro traz? Essas diferentes interpretações vão além de debates acadêmicos. Eles moldam nossa compreensão da narrativa apocalíptica, influenciando como percebemos a progressão dos eventos e a natureza do julgamento divino retratado. Seja por conquista ou pestilência, o primeiro cavaleiro inicia a jornada rumo ao apocalipse. Sua chegada marca o início de uma série de eventos que mudarão o mundo para sempre. E assim, mergulhamos mais fundo nesse mistério, buscando desvendar as verdades ocultas na narrativa alegórica dos 4 cavaleiros. Seguindo o primeiro cavaleiro estão o trio notório: guerra, fome e morte. O segundo cavaleiro, guerra, cavalga um cavalo vermelho ardente. Ele simboliza conflito, discórdia e destruição. Armado com uma espada imensa, lhe é concedido o poder de retirar a paz da terra, incitando a humanidade a matar uns aos outros. Sua chegada significa um mundo mergulhado no caos, onde irmão luta contra irmão e nações se levantam umas contra as outras. Em seguida, encontramos a fome, o terceiro, cavaleiro montando um cavalo preto. Esse cavaleiro carrega uma balança, símbolo da disparidade econômica e escassez que ele traz. O cavalo preto representa os dias sombrios de fome, onde as necessidades básicas da vida se tornam um luxo. A fome não significa apenas fome física, mas também a falta de justiça, amor e paz. Finalmente, o último e o mais temido de todos, a morte. Morte. Montando um cavalo pálido, este cavaleiro é seguido por Hades, o reino dos mortos. A morte é o fim inevitável, a finalidade que todos devem enfrentar. Ele possui uma foice, ceifando vidas como quem colhe trigo. O cavalo pálido é um símbolo de doença, pestilência e decadência. É uma representação da mortalidade que nos une a todos. Cada cavaleiro carrega um elemento diferente do Apocalipse. Ainda assim, todos estão interligados. A guerra traz destruição, levando à fome, que por sua vez resulta em morte. É um ciclo sombrio, um lembrete brutal da fragilidade e transitoriedade da vida. Os cavalos em que montam também são significativos. O vibrante vermelho, o profundo preto e o pálido doentio não são meras escolhas de cores. Eles servem para amplificar o simbolismo de cada cavaleiro, criando uma imagem vívida do Apocalipse. Os 4 cavaleiros são mais do que apenas figuras de destruição. Eles são um reflexo dos medos e falhas da humanidade. Eles simbolizam as duras realidades da guerra, as lutas da fome e a inevitabilidade da morte. Cada cavaleiro desempenha um papel crucial na narrativa do Apocalipse, levando ao fim dos tempos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse servem como um poderoso símbolo do fim dos tempos. Mas o que isso significa para nós hoje? Em nossa era moderna, essas figuras ameaçadoras ganharam uma nova vida, esculpindo seu espaço não só no discurso religioso, mas também nos reinos da arte, literatura e cultura popular. Os 4 cavaleiros foram reimaginados de inúmeras maneiras, sua essência destilada em um símbolo poderoso o suficiente para ecoar através das eras. Por exemplo, o mundo da literatura, em obras que vão desde romances clássicos até ficção distópica contemporânea. Os cavaleiros muitas vezes servem como precursores do colapso social, ou como metáforas para as forças destrutivas dentro da própria humanidade. Eles foram escritos pelas páginas de livros como Belas Maldições de Neil Gaiman e Terry Pratchett e A Dança da Morte de Stephen King. Capturando a imaginação dos leitores com sua presença arrepiante. Na esfera da arte visual, os 4 cavaleiros foram retratados de inúmeras maneiras, suas imagens inspirando tanto admiração quanto temor. Desde as gravuras em madeira de Albrecht Dürer no século XV até a arte digital moderna, essas figuras têm sido uma fonte de fascínio artístico. O poder simbólico oferece uma tela para os artistas explorarem temas de mortalidade, destruição e morte, e a condição humana. No reino da cultura popular, os 4 cavaleiros encontraram seu caminho nos filmes, música e até mesmo jogos de vídeo, seu mito fornecendo uma rica fonte de inspiração narrativa. Eles servem como um testemunho da nossa fascinação coletiva pelos tempos finais
e as forças que podem provocá-los. Ainda assim, as interpretações dos 4 cavaleiros e do Apocalipse que eles anunciam variam amplamente. Alguns os veem como mensageiros literais de um fim divino, enquanto outros os interpretam como metáforas para a natureza cíclica da história humana, o aumento e queda das civilizações, e o equilíbrio inevitável da vida e da morte. Embora os 4 cavaleiros possam ser um símbolo de destruição, eles também servem como um lembrete da natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Então, da próxima vez que ouvir o som de cascos de cavalo, lembre-se do mistério e da intriga dos 4 cavaleiros do Apocalipse.